advogadas, defensores aqui presentes e cearenses que nos acompanham pela FM Assembleia, pela TV Assembleia. Senhor presidente, eu estou me somando a diversos outros parlamentares que estão dando entrada nessa Casa Legislativa, várias casas legislativas, com projetos de lei para criar uma semana de atenção e de cuidados com a microcefalia. A microcefalia é um problema que é muito antigo, mas tornou-se evidente e é efetivamente um problema de saúde pública a partir de 2015, quando de 5,5 casos por 100 mil habitantes, nós passamos a ter 99,7 casos por 100 mil habitantes. Um crescimento aí de mais de 20%, que se provou posteriormente que está associado a uma doença provocada pelo Zika vírus, doença conhecida como Zika vírus, transmitida pelo Aedes aegypti, mesmo inseto que transmite a dengue, que transmite a chikungunya, e que, ao acometer as mulheres, principalmente no primeiro trimestre da gravidez, provoca sabiamente lesões neurológicas gravíssimas, e entre essa a microcefalia. Várias outras causas podem provocar microcefalia. E as mães que têm esses filhos com microcefalia viviam até então no anonimato e sofrendo caladas, sem amparo nenhum dos governos, e sem que o problema chamasse a atenção para a sua gravidade e da necessidade que tem essas crianças de um acompanhamento multidisciplinar, um acompanhamento especializado, e a própria família, que muitas vezes não sabe lidar com essa situação que é inteiramente nova para eles. Então, a partir dessa elevação, as pessoas passaram a discutir esse tema, as mães passaram a se organizar em grupos para cobrar políticas públicas do governo de assistência aos seus filhos. Eu tive a oportunidade de recentemente participar lá em Juazeiro de uma associação de mães com problemas comuns que passaram a cobrar da Secretaria de Saúde do município, Secretaria de Saúde do Estado, uma atenção especializada para os seus filhos. E alguma coisa foi feita. Digamos que, muito importante, foi criado lá na Policlínica do Cariri, na Barbalha, um núcleo de amparo, de apoio a essas crianças com microcefalia, e que começou a fazer um trabalho muito importante, com toda essa assistência multidisciplinar. No entanto, aquelas mães, elas têm dificuldade ainda de se deslocar dos municípios mais distantes para aquela unidade que presta essa assistência, e outros municípios não são contemplados com esse serviço, e a gente está aqui fazendo da nossa voz, uma voz de defesa da ampliação desse serviço, para que seja cada vez multiplicado e que chegue aos programas de saúde de família, naqueles onde existem os NAS, que são as equipes multidisciplinares que trabalham na questão da saúde, para que esses profissionais também sejam treinados e que possam agir na assistência a essas crianças. Também a gente quer fazer uma reflexão, e aí a ideia de fazer a lei é exatamente para que nesses momentos esses debates sobre esses temas sejam mais intensos e as respostas mais concretas a essas dificuldades. A gente quer também fazer uma reflexão sobre a diminuição dos casos de ocorrência de microcefalia e de Zika vírus no período mais recente. Esse período de estiagem, que coincide com um processo de sazonalidade da doença, aonde o inseto encontra dificuldades de proliferar e existe uma queda natural no seu ciclo biológico, com a morte dos insetos que existiam e a não proliferação dos novos, e há uma diminuição crescente, uma diminuição progressiva dos casos de Zika vírus e, consequentemente, da microcefalia. Ora, isso ocorre por a questão climática, mas é necessário aproveitar esse momento, e é aqui que eu quero centrar essa minha fala, nas ações de controle do Aedes, que podem e devem continuar com a mesma intensidade dos períodos invernosos, para se obter um resultado profilático de redução efetiva dos índices de Aedes aegypti, para que quando chegar o inverno, a proliferação não venha a ocorrer e as epidemias surjam novamente com grande intensidade.
e mais casos de microcefalia por Zika vírus, e mais casos de chikungunya, e mais casos de dengue, inclusive dengue hemorrágica. Então, eu estou alertando as autoridades da saúde, aqueles que trabalham no combate às endemias, aqueles que fazem a visita domiciliar, aqueles que fazem a supervisão das visitas domiciliares, para que esse trabalho ele seja intensificado. De nada vai adiantar querer intensificar essas ações durante o período invernoso, porque aí a proliferação ela se intensifica por conta dos grandes e múltiplos reservatórios que estão colocados aí nos terrenos baldios, nas próprias residências, e que servem exatamente para fazer com que ressurjam os insetos, e tendo um caso, e a multiplicação se faz numa proporção geométrica com uma rapidez alarmante. Então, o momento de agir é esse, a hora é mais do que oportuna, as facilidades para essa ação, elas existem pelas próprias condições climáticas nesse momento, e muitas vezes o que falta é o inseticida que se usa no local, é o funcionário que não está fazendo as visitas regulares, e o descaso que existem nos municípios. Então, já existe um mapa, já existe um perfil epidemiológico das áreas onde ocorreram a maior quantidade dos casos, e isso torna o trabalho, então, ele mais fácil de ser feito a partir do momento que se tem um conhecimento prévio das áreas onde se costuma, nos invernos, ter uma incidência maior desse problema. Essa doença, agora, você tem um inseto provocando 3 graves doenças, 3 problemas muito sérios. A chikungunya é uma doença que tem deixado sequelas em muitas das pessoas, principalmente das mais idosas, que terminam por ter dores permanentes que se prolongam aí por quase 1 ano após a ocorrência da doença. Na questão da dengue, à medida que você já teve uma vez seguinte, você passa a correr o risco de ter a dengue hemorrágica, e aí você vai ter uma situação de risco de letalidade aumentado em muito, e então fica mais do que colocado na ordem do dia a questão dessa preocupação com a eliminação desse inseto. Ora, as várias ações que são feitas e as experiências em muitos outros países mostra a grande dificuldade que é de você conseguir erradicar esse inseto, como já se conseguiu no Brasil em 2 ocasiões. A urbanização da cidade, o crescimento exagerado, os grandes aglomerados, obviamente que dificultam isso, e bastante. Mas as ações que podem ser realizadas, elas são suficientes para ter um impacto positivo na redução da quantidade de insetos e, consequentemente, da ocorrência dessa doença de forma endêmica, como tem sido ao longo de muitos anos, de tal forma que nós chegamos a se habituar com a ocorrência sazonal, periódica da dengue, e que já era um fato assim, tido como consumado, que ia ocorrer, e a gente estava se habituando com aquilo. Depois que aparece o Zika vírus, aí acende uma luz vermelha, uma nova patologia, agravando uma situação que é permanente, que deixa sequelas para o resto da vida nas crianças, que vão precisar de todo esse amparo social para poder elas serem realmente tratadas e cuidadas com a devida responsabilidade que cabe ao Estado. E, lógico, as famílias que são, em sua grande maioria, famílias de baixo poder aquisitivo, jamais poderiam e poderão cuidar dessas crianças somente com seus parcos recursos. Daí porque a necessidade de uma intervenção permanente do poder público